melhor dizendo. O estudo da regência dos verbos em língua portuguesa demanda constância, dedicação e um pouco de paciência. Vamos ver agora o verbo constar. Constar pode ter regências variadas. Vejam a primeira. Alguma coisa consta de, no sentido de estar escrito ou estar registrado, fazer parte, incluir-se. É a regência quase que exclusiva atualmente, embora ainda se encontre esse verbo com a preposição em. Veja um exemplo. Os termos de juntada, vista, conclusão e outros semelhantes constarão de notas datadas e rubricadas pelo escrivão, conforme consta do nosso Código de Processo Civil, no seu artigo 168. Confiram aí. O verbo contentar-se. Este verbo admite várias regências, sem, entretanto, mudar o seu sentido. Eu posso dizer, por exemplo, contento-me com vê-lo alegre. Ou posso usar contento-me de vê-lo alegre. Veja, preposição com, preposição de, ou então, contento-me em vê-lo alegre. Também é válida, é usada. Contento-me por vê-lo alegre. O verbo contentar não é especificamente um verbo da área jurídica, mas um verbo que nós usamos também no nosso dia a dia e nos nossos escritos. O verbo custar. Esse verbo às vezes dá algum problema numa das regências. Normalmente, ele tem o sentido de ter um preço certo, um valor, um custo. Transitivo direto, sem problema. Este livro custa tantos reais. Ou então, ele pode significar ser penoso, ser difícil. Aí é que nós temos um certo problema. Ele é um verbo transitivo indireto e se diz, custa-me acreditar no que vejo. Custa a alguém alguma coisa? Então, custa-me acreditar no que vejo. O verbo deferir. Deferir tem alguns significados, algumas regências um pouco diferentes. Vamos ver. Deferir algo no sentido de atender o que é pedido ou requerido, despachar favoravelmente. Por exemplo, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração. É o que diz o nosso Código de Processo Civil, no seu artigo 928. Observe que o verbo indeferir, que é composto, formado pelo deferir, vai ter a mesma regência que ele. O juiz indeferirá o pedido quando o requerente aí continua na mesma ordem. Outra regência, deferir algo a alguém, no sentido de conferir, atribuir, tutela, herança, direito, não importa. Ele é verbo transitivo direto e indireto. Veja um exemplo. Em falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge sobrevivente. É o que reza o nosso Código Civil no seu artigo 1838. Confiram aí. Outro verbo cuja regência nós precisamos conhecer é o verbo denunciar. Ele pode significar denunciar algo ou alguém, portanto ele vai ser transitivo direto, e denunciar algo ou perante alguém. Aí ele será transitivo direto e indireto, no sentido de dar, oferecer denúncia de. Vejam, por exemplo, qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Isso está consignado na nossa Constituição Federal, no artigo 74, inciso 2. Ou então, denunciar algo, a lide, a alguém, no sentido de dar a conhecer por meio de notificação
ou citação, noticiar, participar. Vejam que interessante. Não se denuncia alguém à lide, que é um erro de construção bastante comum, mas ao contrário, denuncia-se a lide a alguém, pois a lide é dada a conhecer a alguma pessoa. Usando o substantivo correto, denunciação, o Código de Processo Civil, no artigo 70, emprega a expressão denunciação da lide ao alienante, ao proprietário, confirmando esta regência. O verbo ensinar. Ensinar tem também algumas regências diferentes. Eu posso ensinar alguma coisa a alguém. Ele vai ser transitivo direto e indireto. Ensinei-lhe a lição. Ou então, eu posso ensinar alguém a fazer algo. Ensinei-o a falar inglês. São duas regências diferentes, sem mudar a significação. Já o verbo esquecer precisa de um pouco de atenção. Ele terá o mesmo significado, mas regências diferentes. Por exemplo, esquecer algo. Ele é transitivo direto e vejam, não tem pronome. Então, esqueci a data do seu aniversário. Ou ele pode ser pronominal, e aí sim, esquecer-se de algo. Esqueci-me de trazer o material. É bom nós lembrarmos o seguinte, tem pronome, tem preposição de, portanto é transitivo indireto. Não tem pronome, não tem preposição, portanto é transitivo direto. Ou então, esquecer algo a alguém. Esqueceu-me a data da comemoração. É uma forma erudita, de pouco uso, e como o verbo esquecer, o verbo lembrar terá também a mesma regência do esquecer. Vamos ver agora o verbo informar. Observe. Informei-o da nossa chegada. 2 complementos. Informei-o sobre nossos planos. 2 complementos. Informei-lhe que haveria prova. 2 complementos. Nesses exemplos, o verbo informar, embora admita diferentes regências, não muda de significado. Eu informo alguém de alguma coisa, objeto direto e objeto indireto. Ou então, eu posso informar alguém sobre algo. Também objeto direto, objeto indireto. E ainda diferentemente, eu posso informar a alguém alguma coisa. Há apenas a inversão entre coisa e pessoa, conforme seja objeto direto ou objeto indireto. Observe ainda essas outras construções. Informou-se com os colegas sobre a prova, também uma construção perfeitamente correta. Ou então, informou-se com os colegas de tudo isto. Na forma reflexiva, informar-se admite 2 regências sem mudar a sua significação. Entretanto, veja o exemplo a seguir. Eis o advogado que informou o meu processo de exoneração. O verbo informar, no sentido de dar um parecer, é usado apenas como transitivo direto. Significa informar o processo. O verbo